o povo de Israel se levanta. Quando Jesus venceu o diabo e o pecado, nós perdemos o medo. Diga assim, por quê? Porque não há mais medo. O nosso representante venceu. Então, Davi é o representante de Israel, assim como Jesus é nosso representante. Outra forma de te mostrar o princípio do representante é falando para você do sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Na antiga aliança, o sumo sacerdote era alguém escolhido dentre o povo, da família dos levitas, né, um levita, e ele tinha a missão de representar todo o povo. Amém, irmãos? Amém. Preste atenção. Quando que ele ia representar o povo? Uma vez por ano. Quantas vezes? Deus, nesse tempo, a presença de Deus habitava num lugar chamado Santo dos Santos. Havia um templo dividido em 3 partes. Quantas partes? A última parte era uma sala quadrada escura sem luz, fechada por uma cortina ou por um véu. Tinha um véu na porta, totalmente escuro. Lá dentro estava a Arca da Aliança. O que o sumo sacerdote tinha que fazer? Uma vez por ano, ele tinha que se preparar para entrar naquele lugar, porque lá estava a presença, só que o risco dele morrer era muito grande. Diga assim, por quê? Porque ele estava entrando diante de Deus, e ainda na velha aliança. Ou seja, se ele tivesse feito qualquer coisa errada, ele ia morrer. Você está aí? Diga amém. Qual que é o problema? Ninguém poderia entrar lá para resgatar ele. Diga assim, por quê? Morreria também. Você está aí? Diga amém. Eu falei aqui para os irmãos outro dia, Israel, o povo de Deus, eles chamavam Deus por um nome. Deus tinha um nome. Ou Deus tem um nome. Mas por que não chama mais, pastor? Porque esse nome se perdeu. E por que se perdeu? Porque eles não pronunciavam com medo. Existe um mandamento que diz: não tomar o santo nome de Deus em vão. Presta atenção, eles não é como com a gente, qualquer coisinha já fala, meu Deus. Eles tinham tanto temor de pronunciar o nome de Deus, que esse nome se perdeu. Quanto mais entrar diante de Deus. A Bíblia diz que o dia que Deus veio sobre o monte para falar com o povo saiu correndo. E falou para Moisés, Moisés, pode parar. Vamos fazer o seguinte, Deus fala com você e você fala conosco. Nós não queremos mais ouvir a Deus. Diga assim, por quê? Medo. Medo porque Deus é santo. Então, o que eles faziam com o sumo sacerdote? Amarravam uma corda no pé dele e colocava sininhos em suas roupas. Então, enquanto ele ia andando para dentro do véu, num lugar totalmente escuro, os sininhos iam balançando e sabia que ele estava vivo. Se os sininhos parassem por muito tempo, sabia que ele tinha? Como ninguém podia entrar, fazia o quê? Puxava ele. Consegue entender isso, sim ou não? Quando o sumo sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, levando sangue de animais, que ele tinha que levar o sangue pelo pecado dele e pelo pecado do povo, todo o povo ficava na porta. Diga assim, para quê? Para saber o resultado. Porque se o sumo sacerdote fosse aceito, então quer dizer que o povo tinha sido, e eles iam ter um ano abençoado. Se o sumo sacerdote morresse, eles sabiam que não foram aceitos, e eles iam ter um ano de miséria e de seca. Porque o sumo sacerdote representava diz os historiadores, que esse homem ficava 3 dias sem dormir antes de entrar, para não correr o risco de dormir e sonhar com qualquer coisa impura, e quando entrasse, morresse. Você está aí? Diga amém. Você consegue entender isso, sim ou não? Então, preste atenção. O sacerdote, o sumo sacerdote, representa o povo. Se ele é aceito, o povo é aceito. Se ele é rejeitado, o povo é rejeitado. Ninguém entrava diante de Deus, só o sumo sacerdote é que entrava, uma vez por ano, não sem sangue, porque se ele entrasse sem sangue, ele morreria na hora. Preste atenção, quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus Cristo.
Qual que é a diferença entre Jesus Cristo e os sumos sacerdotes da antiga aliança? É que os sumos sacerdotes da antiga aliança, primeiro, eles morriam. Então tinha um bom sumo sacerdote, que sempre era aceito. Qual que era o problema? Passar dos anos ele morria. E aí quem que assumia? Um filho dele. E nem sempre os filhos eram igual. Então o povo vivia constantemente com medo. Tinha um bom sacerdote, mas conforme ia passando o tempo, eles já iam ficando preocupados. Ele vai morrer. E quando ele morrer, quem é que vai assumir? O filho doido dele. Então o povo vai ser amaldiçoado. Consegue entender isso, sim ou não? Eles entravam em um templo feito por mão de homens. Amém, irmãos? Para levar sangue de animal. E Jesus Cristo? Ele não morre. Então ele é sumo sacerdote eternamente. Amém? Ele não entrou em templos feitos por mãos de homem. A Bíblia diz que ele entrou no templo de Deus, que Deus construiu nos céus. Ele não levou sangue de animais. Ele levou o próprio sangue. E ele foi aceito para sempre. Agora a pergunta é, quem é que ele representa? Se ele foi aceito, nós somos aceitos. Consegue entender ou não? Vou te mostrar. Abre a sua Bíblia comigo lá em Hebreus. Hebreus capítulo 9, falando da antiga aliança. Diz assim, ora, também a primeira aliança, ou seja, a que Deus fez com Moisés. Amém, irmãos? Olha lá, olha o verso 13 do capítulo 8. Dizendo nova aliança, envelheceu a... Os irmãos estão aí? Não chegaram ainda? Hebreus capítulo 8, verso 13. Os irmãos estão aí? Então fale alguma coisa, irmãos. Dizendo nova aliança, envelheceu a... Qual que é a primeira? A que Deus fez com... Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. 9:1. Ora, também a primeira aliança tinha ordenação de culto divino em um santuário. O culto é a Deus, mas o santuário é na terra. Porque um tabernáculo estava preparado, um templo. O primeiro em que havia o candelabro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu, olha a porta, olha o véu, estava o tabernáculo que se chama santo, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro em redor, e que estava o vaso de ouro que continha o maná dentro da arca, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório é a tampa, dos quais coisas não falaremos agora em particular. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, verso 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto que se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria, uma ilustração para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas, bebidas, várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Olhe para mim,
O sumo sacerdote tinha que entrar todo. Cristo entrou uma vez para... Até quando vale a oferta de Jesus? Para sempre. Olha para mim, se ele foi aceito, você é? Para quanto? Quanto tempo? Para sempre. Eu queria ter chegado aqui num ponto, mas eu não consegui chegar. Mas eu vou resumir. Você promete que você vem domingo que vem de novo? Porque eu tenho que te falar. Mas eu vou só... Presta atenção, olha para mim. Jesus, ele foi feito maldição para que nós fôssemos feitos justos. Amém, irmãos? Deus não aceita você por causa do amor dele. E muito menos por causa da misericórdia dele. O Senhor falou comigo isso hoje. Deus não te aceita porque ele te ama. Deus não te aceita porque ele é misericordioso. Pastor, então por que Deus me aceita? Porque ele é justo. Não entendi, eu vou te explicar. No capítulo 9 de Romanos, a Bíblia diz que Deus tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Ou seja, tem pessoa que ele quer ter misericórdia, tem pessoas que ele não quer. Amém? Preste atenção. O amor de Deus... Pastor, Deus ama todos? Ama todos. Tem prazer em todos? Não, tem prazer em alguns. Deus não está satisfeito com todos. Amém, irmãos? Se baseasse no amor e na satisfação de Deus, talvez Deus ia escolher uns e outros não. Por que Deus nos recebe por justiça? Diga assim, por quê? Porque olha para mim, Deus não pode mais te rejeitar. Porque se Deus te rejeitar, ele se torna injusto. Diga assim, por quê? Porque todo o pecado que você tinha, Cristo pegou para ele e morreu por causa desses pecados. Você tinha uma dívida muito grande. Uma dívida que você não conseguiria pagar nunca. Você está aí, diga amém. Jesus pegou o que era o escrito de dívida que era contrário a você e pagou. Você está aí, diga amém. Sim ou não? É o que diz a Bíblia. Jesus pagou o escrito de dívida que era contrário. Tudo que você devia foi pago. Se Deus te cobrar de novo, ele está sendo injusto. Diga assim, por quê? Está cobrando uma conta, já foi paga 2 vezes. E quem cobra uma conta 2 vezes, já sendo sido paga, é injusto. Então Deus não pode mais te rejeitar. Diga assim, por quê? Porque para rejeitar você, ele estaria cobrando a sua dívida. Mas se ele estiver cobrando a sua dívida, ele está cobrando 2 vezes, porque Jesus já pagou. Olha para mim. E por que é assim? Diga assim, por quê? Para que nós tenhamos segurança. Porque, presta atenção, Deus pode ter misericórdia de alguém por um tempo, e depois dizer assim, não quero mais ter misericórdia. E isso não muda nada. Consegue entender ou não? Porque ser ou não ser misericordioso não muda nada para Deus. Não toca no caráter de Deus. Ele faz se ele quiser. Amar ou não amar, ele faz se ele quiser. Ele pode amar como pode não amar. Você consegue entender ou não? Agora, ser injusto, ele não pode. Porque senão, ele deixa de ser o Deus que é. Ser misericordioso ou não ser misericordioso não mexe no caráter de Deus. É ele que decide. Você está aí? Diga amém. Amar ou não amar não mexe no caráter de Deus. Mas cobrar de novo uma dívida que já foi paga mexe no caráter dele, porque ele está sendo injusto. Então preste atenção, para que eu e você tenhamos segurança que seremos aceitos para sempre, Deus nos aceita com base na justiça dele, e não no amor e não na misericórdia. Porque amar, ele ama quem quer. Ter misericórdia, ele tem de quem quer. Mas ser justo é algo que fala do caráter dele. E ele não vai cobrar uma dívida 2 vezes para não ser injusto. Sabe o que significa? Deus vai te aceitar para sempre. Pastor, independente do que eu faça,
E se eu virar as costas para Ele? E presta atenção. Deus tem maior capacidade de receber você do que você tem de fugir dele. O salmista diz: se eu fizer minhas camas nos céus, lá Ele está. Tá. E se eu descer aos mais profundos do inferno, Ele está lá também. E se eu tomar as asas da alva e eu sumir, lá, até lá, as mãos do Altíssimo será sobre mim. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Olhe para mim. Deus tem maior capacidade de amar e aceitar você do que você tem de pecar. Você vai ter que, presta atenção, você teria que criar pecados novos, que nunca existiram. E mesmo assim, você ainda seria vencido pelo amor de Deus. Sabe o que eu quero que você entenda? Que você é amado, que você é aceito, e que você tem o céu aberto sobre você, e isso não depende de nada que você faz. Pastor, não pode falar isso. Pode, porque esse é o Evangelho. O que eu não posso é ir contra o Evangelho. Presta atenção. Há muitas igrejas por aí, gerando medo nas pessoas. Temor. Por quê? Porque ainda pregam uma antiga aliança. Se você fizer, Deus faz. Se você não fizer, se prepara. Se prepara porque vem os gafanhotos. Você não conhece o cortador e o migrador. E aí o irmão sai do culto assim, ó. Cadê o gafanhoto, gente? O irmão não pode ver um grilinho na grama que ele já falou o gafanhoto que Deus mandou. Pastor, não é assim? Não mais. Era assim? Era. Fez? Recebe. Não fez? Não recebe. E hoje? Hoje você tem representante. E não é você que é aceito. É o seu representante que é aceito. E quando ele é aceito, nós somos aceitos com ele. Porque nós estamos em Cristo. Você está aí? Você consegue entender, irmãos? Pastor, o que você está... Eu vou ter que repetir, porque eu não sei se você entende. Não há o que você faça. Deus vai continuar te amando e te aceitando do mesmo tanto. Sabe por quê? Diga assim, por quê? Como nós cantamos, nunca foi sobre nós, nem sobre o que nós podemos fazer. É tudo sobre Ele. É por isso que a Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando eu sei que eu sou amado, eu não tenho mais medo de Deus. Entende? Eu posso entrar no Santo dos Santos com ousadia. Diga assim, por quê? Porque eu sou amado. Sabe o lugar que o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano? Agora você pode entrar. Deixa eu te mostrar só mais um texto. Prometo, o último. Pode ser? Capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreus, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no... Pelo quê? Pelo seu bom comportamento. Porque você não pecou nenhum dia. Porque você é o bonzinho da história. Pelo sangue de Jesus. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Pelo véu. Isso é, pela sua... Olha o 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa... Você tem representante lá, irmão. Que diz a Bíblia? Filhinhos, não pequeis. Pastor, Deus quer que eu peque? Não. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo.